Olá, a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com a nossa revista Betel para a nossa primeira lição desse trimestre, ao qual nós vamos estar abordando sobre mordomia cristã esse trimestre. E hoje falaremos de uma forma bem interessante sobre a nossa primeira lição, que fala sobre o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Pois bem, o que é adorar? Primeiro precisamos conceituar o que é adorar. Você sabe o que é adorar? Nós poderíamos conceituar adorar como prostrar-se, poderíamos conceituar adorar como curvar-se diante de alguém que é mais elevado e nós pequenos. Isso significa adorar. E a Bíblia nos conta a história de dois irmãos que buscaram um ato, de certa forma, de adoração, Caim e Abel. Um representando, os seres desta terra, homens ímpios, homens maus, outro representando pessoas que têm um coração voltado para Deus, um comprometimento, uma seriedade. Ambos buscavam adorar. Só que as razões de seus corações eram distintas, diferentes. Os pensamentos que carregavam em si do que era adorar era diferente um do outro. Sendo que Abel teve o seu ato reconhecido por Deus e Caim ele foi, não foi aceito, foi preterido, podemos dizer assim, o seu ato, a sua atitude de adoração. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Vamos estar tentando debruçar sobre esta perspectiva. O texto áureo está baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4, ao qual nos diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O texto de referência está baseado lá no livro de Gênesis, que é o texto que nos... a teologia textual, no texto que nos fala sobre a história de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, e você vai estar lendo aí o verso 1, o verso 2, 3, 4 e 5 do mesmo. Pois bem, já dissemos aqui que adorar é prostrar-se, curvar-se diante de alguém que é superior e nós, inferiores, fazemos esse ato de reverência, essa atitude reverencial diante de alguém. E o homem, por si só, ele é um ser que tem a tendência, note bem, tem a tendência de adorar, reverenciar. Eu ousaria dizer que é algo inato ao ser humano. O que é algo inato? É aquilo que nasce com o homem, É uma habilidade, algo que nasce com o ser, é uma qualidade, é uma indissocrancia que nasce com o ser. O que significa? Significa que nós nascemos propensos a adorar. Mas por que nós nascemos, o ser humano nasce propenso a adorar? Nós temos bem, vamos voltar um pouquinho, que pelo ato, no ato da criação, Deus pega Adão e forma Adão ali, e ao criar Adão, ele o coloca sobre todas as coisas, e vinha Deus, e ele se comunicava com Adão, ele conversava com Adão, conversava com Eva, e Adão era a coroa da criação de Deus. Adão foi criado com uma perspectiva de adorar, de enaltecer a glória de Deus. Adão foi criado para isto, para este fim. Então nós podemos dizer que o homem, ele segue essa linha, algo que está inato nele, foi criado para adorar. Adão foi criado para adorar a Deus ali no Jardim do Éden, foi criado para conversar com Deus, foi criado para dialogar com Deus, foi criado para reverenciar a Deus. E nós, como seres humanos, de certa forma, descendendo deste homem, Adão, nós também carregamos isso conosco,
a necessidade de falar com Deus, a necessidade de conversar com Deus, a necessidade de dialogar com Deus, a necessidade de ter a presença de Deus perto de nós. Isso seria reverenciar a Deus, isso seria um ato de adoração. Mas, mormente a tudo isso, tem gente que diz que não é tão religioso, outros dizem que são ateus e não precisam adorar a Deus, mas como é algo inato, o ser humano foi criado com essa perspectiva de adoração, de ter que adorar, né, e ter que adorar a Deus, por vezes o ser humano substitui a adoração a Deus por outras coisas, por criaturas. Em que sentido? Tem gente que se diz ateu, tem gente que se diz que não acredita em Deus, tem gente que se diz que não é tão religioso, então não precisa adorar nada, né? Não precisa adorar a Deus, mas se curva, porque se nós formos buscar a origem da palavra, se prostra, se curva diante de outras coisas e torna essas coisas maiores em suas vidas, torna essas coisas senhor de suas vidas. Em que sentido? Tem gente que se curva diante do dinheiro. Tem gente que adora o dinheiro. Tem gente que, né, se curva diante dele, faz tudo por causa do dinheiro. Inclusive passar por cima de outras pessoas, puxar o tapete, fazer uma série de situações, está adorando o dinheiro. Tem gente que adora um time de futebol, tem gente que, né, não perde, né, um jogo do seu time, tem gente que não deixa de sair com a família por causa do time de futebol. Tem gente que não larga o seu time de futebol por nada. É uma adoração, está colocando ele acima de outras coisas. Tem gente que, por vezes, adora poderíamos dizer assim, o seu futebol com os amigos no domingo, deixa a mulher em casa, deixa os filhos em casa, não quer saber de dar a devida atenção a eles, porque está no o futebol no domingo para eles é sagrado, é a religião deles. Então, tem gente que coloca algumas coisas acima, né, superiores em suas vidas e, de certa forma, está adorando. Então, por vezes dizem não adorar a Deus, mas adoram tantas outras coisas. Tem gente que adora os seus vícios, as suas vaidades, tem gente que adora a si mesmo, o seu próprio ego, se acha melhor do que alguém, né, e se coloca acima disso, coloca essas coisas acima. Então, quando você coloca algo muito acima e reverencia isto, você está adorando. Então, adorar significa isso, prostrar-se, curvar-se, e o ser humano ele foi criado com a perspectiva de adorar a Deus. Mas nós conhecemos bem a história, Adão foi criado sob essa perspectiva, sob essa, né, com essa condição, mas houve um racha, podemos dizer assim, houve uma cisão. Em que sentido? Adão, nós conhecemos a história, não vamos adentrar bem propriamente na história, ele comeu do fruto daquela árvore proibida, e ao comer daquele fruto, o que lhe acontecera? Ao comer daquele fruto, ele e Eva, juntamente com Eva, foram expulsos do jardim do Éden. Só que em Gênesis, capítulo de número 4, houve podemos por assim dizer, uma tentativa por parte de Caim e Abel de se aproximar de Deus novamente. É algo inato no homem, o homem precisa de Deus. E eles tiveram, né, assim, tiveram uma tentativa de se aproximar de Deus. A revista é bem incisiva e não está errada. O nosso comentarista coloca que houve o primeiro ato de adoração, e isto é correto, houve um primeiro ato de adoração na tentativa de Caim e Abel de buscarem a Deus. Mas, mormente a tudo isto, a primeira vez que a palavra adoração, estou dizendo a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, é em Gênesis capítulo 22, versos número 5, por ocasião de quando Abraão ele iria sacrificar seu filho Isaque. Veja bem o que o texto diz, né? Uma parte do versículo, uma perícope do versículo diz: e havendo adorado, tornaremos a vós. Quando eles estavam subindo, né, para adorar a Deus, ou para sacrificar Isaque, Abraão estava subindo, ele usou esse termo. Então, a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é em Gênesis capítulo 22, versos número 5, bem depois, né, do que acontecera com Caim e Abel. Embora, né, Caim e Abel eles tenham ali preconizado, né, o primeiro ato de adoração, a palavra adoração apareceu primeiro em Gênesis capítulo 22, versos número 5. O que eu estou querendo trazer com isso?
Porque adoração, pegando essa história de Abraão e Isaac, indo ao sacrifício, tem a ver com sacrifício. Adoração tem a ver com sacrifício. Sacrifício é entrega, algo que lhe custa caro. E nós vamos entender, fazendo um link, um paralelo, nós vamos entender por que a adoração de Abel foi aceita e a adoração de Caim foi preterida. Porque para Abel, ele ofereceu, né, o melhor dos seus rebanhos, as primícias, podemos assim dizer. Já Caim ofereceu dos frutos da terra. A intenção de ambos era muito diferente. Não era igual a intenção de ambos. Porque a adoração de Abel requeria sacrifício. Ele ofereceu algo que lhe custava muito caro. Algo que lhe valia por demais. Por isso a adoração dele foi aceita. Ele ofereceu com fé algo que lhe valia muito, lhe custava muito. Já Caim, ele pegou o que estava ao seu alcance, frutos da terra. Foi escolhendo. Não foi algo que lhe custou caro. Não foi algo que lhe exigiu algum sacrifício. Não foi algo que lhe causou valia demais, que valesse tanto para ele. É algo que estava ali exposto, algo que estava ali disponível, e ele ofereceu. Olha só a intenção, né, que havia no coração de ambos. Por isso a adoração de Abel foi aceita, porque foi um sacrifício, e a adoração de Caim foi preterida, porque não foi uma adoração sincera, não foi com fé. E o texto sagrado, né, ele nos conta, né, que Deus ele aceita de nossas mãos aquilo que nós ofertamos com fé. Se você for fazer algo para Deus, faça com fé. Algo que lhe custe alguma coisa, algo que lhe tenha valor. Essa adoração Deus aceita. E quando eu digo algo que lhe custe alguma coisa, algo que lhe tenha valor, não estou falando de valores monetários. Eu estou falando de você ofertar a Deus algo que lhe cause até, de certa forma, alguma renúncia, né? Algo que seja feito por fé, algo que seja feito com toda a intenção, ou intenção do coração. É isso que Deus requer de nós. E é por isso que a adoração de Abel foi aceita e de Caim rejeitada. A adoração de Abel foi agradável e de Caim não foi agradável. Este é o grande diferencial. E tendo acontecido isto, nós vemos a história, houve o primeiro homicídio na terra, né, da terra, ao qual ali Caim ficou enfurecido e matou seu irmão Abel, que ofereceu o melhor. Se nós olharmos hoje para o nosso meio, hoje também não é muito diferente. É muito similar, porque quando alguém resolve ofertar a Deus, oferecer a Deus a adoração que lhe custe sacrifício, os crentes hoje mais modernos não aceitam tanto essa adoração e falam, não é tão necessário isso. Cria ira em seu coração, porque por vezes vê a sinceridade de alguém, né, que talvez oferte o que há de melhor em sua vida. O que há de melhor em sua vida às vezes é um sacrifício, às vezes é uma renúncia. E hoje as adorações que são feitas não tem mais aquele sacrifício, não tem mais aquela renúncia. Em que sentido? Adorar com jejum, adorar com propósitos, adorar com entrega, adorar com oração. Isso tudo requer sacrifício, que hoje os adoradores não estão mais querendo. Adorar não é barulho, adorar não é cantoria, adorar é sacrifício, é uma oferta a Deus, ofertar algo. Isto é adoração. Você pegar o microfone e cantar na igreja é uma expressão, né, de adoração, mas não é a adoração em si. Adorar requer renúncia, adorar requer sacrifício, adorar requer algo vindo lá do interior, lá de dentro do coração. As outras coisas são frutos da terra. E que o Senhor nos ajude, Senhor Deus nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, tal como foi Abel. Que Deus levante em nosso tempo verdadeiros adoradores, que deem a Deus algo que lhe custe caro, algo que seja um sacrifício,
valioso diante do olhar do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tem gostado do nosso conteúdo? Peço para você deixar o seu like, comente aí depois aí nosso vídeo, diga o que você achou, né? Se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos palavra de verdade. Bem como se você gosta de ler, gostaria de estar aqui mostrando para você um dos nossos livros, A Predestinação, sobre uma perspectiva calvinista. Você vai estar encontrando na loja da Uicrep. Você vai estar vendo aí também nesta mesma loja Gênesis para teólogos. Você vai estar entendendo aí coisas, assuntos aí de uma profundidade tremenda, bem como você vai estar Êxodo para teólogo, você também vai estar vendo assuntos de uma profundidade, uma densidade muito profunda. Introdução à escatologia é uma pequena introdução para você que está iniciando, não conhece bem assuntos escatológicos, você vai estar vendo de uma forma bem didática e vai estar compreendendo, né? São livros assim que vão com certeza ser de grande valia no seu crescimento teológico e espiritual. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.